Deus é bom. Você pode se assentar. Obrigada ao grupo de música. Vocês podem sentar também. Daqui a pouco volta. Ah, máscara, verdade. Amém. Se vocês puderem ver, acho que está um pouquinho baixo. Não sei se é impressão minha. Mas está todo mundo me ouvindo, não está? Queria cumprimentar você que está nos assistir aí de casa. Venha congregar aqui, não fica só em casa. Mas hoje está perdoado, pode assistir. Brincadeira. Olha, estou muito feliz que você está aqui nessa noite. Para mim é um prazer estar aqui junto com você, compartilhando da palavra do Senhor. Queria honrar e agradecer a vida do nosso pastor Márcio pela oportunidade. E Deus é bom. Diga, Deus é bom. Não durma não, hein? É domingo à noite, você já está relaxado, já tirou aquele cochilo à tarde, não é verdade? Alguns sim, outros não, né? Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Enquanto você abre, nós vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa noite, disposição à tua palavra, Pai. Nós declaramos, Senhor, que essa será uma noite onde nós desfrutaremos, Pai, daquilo que está em seu coração. E nós declaramos que essa palavra vai ser plantada em terra fértil, que são os nossos corações, Pai. Muito obrigada, Pai, por frutos abundantes, em nome de Jesus. Amém. Abriu? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: ora, é Deus que faz que nós... Não, só um segundo, que meu brilho aqui diminuiu. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Nessa noite, nós vamos conversar a respeito da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas, propriamente, aí para o pessoal que gosta de ouvir o tema dessa noite é unção para a igreja. Amém? Eu tenho ouvido algumas vezes, já estava com esse tema no meu coração, algumas pessoas que falam assim, olha... Quando você vê alguém fluindo nos dons, alguém pregando com muita unção e tudo mais, isso não é um sinal de que aquela pessoa tem um bom caráter, né? Não se engane por aquilo que você vê na plataforma. Ou então, muitas pessoas dizendo assim, olha, chorar na igreja, se mover no Espírito, se derramar nos dons, é bom, mas, na verdade, o que você precisa é ter o conhecimento da palavra. E esses são alguns pensamentos que não estão incorretos, mas que precisam de equilíbrio, porque a gente não pode ir para um extremo, todo extremo é ruim, amém? A unção, ela foi dada por Deus como instrumento para edificar a igreja, amém? E ela é necessária, tão necessária quanto o conhecimento da palavra, tão necessária quanto andar nos frutos, amém? Você está aqui? Não esqueça que não é para dormir, tá? Só hoje, está proibido cochilar. E nesse versículo, quando ele fala aqui que Cristo nos ungiu e nos selou como sua propriedade, essa palavra unção, eu fui pesquisar o que é que ela significa lá no original, quando ela foi escrita no grego. E significa assim, ungir, derramando azeite em alguém para representar a capacitação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a unção envolvia derramar azeite na cabeça, especialmente para apresentar alguém como divinamente autorizado e designado por Deus para servir. Sabe que nós sabemos que hoje Deus pode falar através de qualquer um que tenha o Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, ele ungia, né? Nós vamos falar sobre isso. Ele ungia determinadas pessoas para falar ao povo. Mas hoje nós temos o Espírito Santo. Cada pessoa que recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador tem a oportunidade de desfrutar do mover dele, do agir dele. Mas sabe que a unção é um extra.
Sabe que todos nós recebemos uma porção quando aceitamos a Jesus, mas existem níveis mais profundos de unção que nós podemos desfrutar como filhos dele. E sabe que muitas vezes nós temos perdido isso, nós achamos que porque aceitamos a Jesus, ou então muitas vezes nós não temos um chamado para um ministério, não, deixa para quem é pregador, né, para quem é pastor, para quem é profeta. A gente tem deixado de mergulhar nesses níveis mais profundos de unção e do agir do Espírito Santo. Mas sabe que o desejo de Deus, através da palavra, é que nós também desfrutemos dessa unção. Vamos descobrir isso juntos nessa noite. Quando alguém é ungido com um propósito, e nós vamos ver todos os casos em que a unção é derramada, mas quando alguém é ungido com um propósito, essa pessoa ela não é ungida para ela mesma. Sabe que quando alguém é, por exemplo, ungido, né, um ministro, alguém que tem um chamado nos dons do ministério, e ele recebe a imposição de mãos e recebe aquela unção não é para aquela pessoa. Aquela unção é para que, através dela, ela possa edificar aos outros. A unção, como eu falei aqui, no Antigo Testamento era como óleo, né? Era fisicamente, era uma representação mesmo. E era derramado aquele óleo para ungir aquela pessoa. Sabe que a unção hoje é esse derramamento do Espírito ao ponto que começa a transbordar. Sabe que se nós formos nos comparar, né, com um vaso, por exemplo, o vaso você vai enchendo, mas chega um momento que transborda. Aquilo que transborda não é mais para o vaso, já é para fora. Aí você tem que pegar outro vaso e colocar aquilo que está transbordando. A unção, ela funciona da mesma forma. Amém? E outro detalhe importante é que quando alguém, por exemplo, está pregando, né, tem gente que tem muita habilidade, né, para pregar e a gente fica admirando. Eu mesma admiro muitas pessoas. Quando eu vejo pregando, meu marido, por exemplo, é meu pregador preferido. Mas sabe que quando a gente vê alguém pregando aqui em cima, essa pessoa, ela não está ou não deveria estar a falar somente baseada no conhecimento dela. Sabe que quando a pessoa está a falar aqui na plataforma, né, que é um lugar representativo, eu poderia estar aqui, eu poderia estar ali, mas enfim, dentro do culto, dentro desse ambiente de igreja, quando alguém está a transmitir um ensino ou uma pregação, ela não está a falar baseado nela mesma, ela está a instruir as pessoas debaixo da unção, dependente da unção. Sabe que se você for na minha casa, por exemplo, ou se eu for na sua casa, comer um cuscuz, comer alguma coisa, a gente vai conversar. E sabe que a gente vai jogar a conversa fora, vai rir, e eu posso falar do meu próprio entendimento, a gente pode brincar, a gente pode conversar coisas besteiras mesmo, eu posso falar alguma coisa impensada, posso falar alguma coisa errada, do mesmo jeito que você. Porque são conversas baseadas no nosso próprio entendimento, nos nossos próprios achismos. Mas quando alguém está levantado para transmitir ao corpo um ensinamento ou uma pregação, sabe que eu não posso sair simplesmente do que está na minha cabeça, eu preciso depender dessa unção que é muito maior do que eu mesma. Amém? E eu estou falando de mim porque eu estou falando nesse momento, mas assim como eu agora, qualquer pessoa que estiver nessa posição de transmitir a palavra para o povo, deve entender que não é da sua cabeça, não é dos seus achismos, do que você acha certo ou errado, mas sim daquilo que o Senhor transmite para você através da unção que foi depositada sobre a sua vida. E isso não é algo comum, não é algo simples, não é algo corriqueiro. A unção, ela é muito preciosa. Sabe que quando Jesus ele foi ao Pai, quando ele ressuscitou, morreu e ressuscitou, ele disse, eu vou deixar para vocês um ajudador. Esse ajudador é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Sabe que ele nos capacita para fazer obras assim como Jesus fazia. Sabe que essa unção, a partir do momento que você recebe a Jesus, você
tem disponível para você para curar enfermos, para libertar os cativos, para pregar a salvação. Isso é depender da unção. Mas como eu falei, existem níveis. Amém? No Antigo Testamento, como eu disse, apenas os reis, sacerdotes, juízes, sacerdotes e profetas, eu sabia que eram 4 e estava esquecendo um, eram ungidos para liderar o povo. Mas hoje nós podemos desfrutar dessa mesma unção que eles tinham. Às vezes nós lemos, por exemplo, eu mesma leio, né, lá no Antigo Testamento, quando Deus falava com Moisés, né? Moisés tinha que subir lá, encontrar a sarça ardente e ouvir a Deus, e ele tinha que estar sem pecado, e ele tinha que ter todo um processo, e era só ele que ouvia a Deus. E depois ele descia lá, falava para o povo, e às vezes eu mesma escuto essas histórias desde criança, e eu imaginava, uau, Moisés era o cara. Porque já parou para pensar? Ele ouvia Deus e só ele falava com Deus. Mas sabe que essa mesma unção, ou melhor, uma unção ainda maior do que eles tinham no Antigo Testamento, nós temos disponível hoje. Quer ver? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, por favor. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez, o que está escrito na sua Bíblia? Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Veja, aquilo que os sacerdotes, os profetas, tinham como algo muito raro, que acontecia uma vez por ano, esporadicamente, aquele contato com Deus que eles tinham. Nós todos temos a oportunidade de desfrutar todos os dias. Isso não é maravilhoso? Às vezes eu imagino que lá naquela época, né, alguém devia olhar para Moisés e falar: Moisés é especial. Deus só gosta de Moisés. Deus não gosta da gente, né, do povo. Vamos deixar esse Deus para lá. Eu acho que devia ter alguém que pensasse assim, não é verdade? Mas hoje você não tem nem a oportunidade de pensar essa besteira. Por quê? Porque a unção está disponível para mim e para você. Amém? E agora, como eu falei, existem 3 tipos de unções que a igreja pode desfrutar. A primeira delas, eu já citei, não é o que a gente vai entrar a fundo hoje, que é a unção a respeito dos dons do ministério, né? Quando alguém tem um chamado para o ministério, Deus derrama uma unção sobre aquela pessoa, que é uma capacitação para exercer o chamado. E, por exemplo, dentro do Ministério Verbo da Vida, nós temos o licenciamento e ordenação, que são cerimônias especiais onde é feita uma imposição de mãos sobre aquelas pessoas que têm um chamado para o ministério e a transferência de unções. Sabia que a unção ela é cumulativa? Da mesma forma que... a Ruth fez uma cara assim... Eu estou falando para a Ruth que ela está prestando atenção. Presta atenção como Ruth. Sabia que a unção ela é cumulativa? Ou seja, eu imagino que o nosso pastor, por exemplo, o pastor Márcio, ele recebeu a imposição de mãos para ser ordenado, licenciado e ordenado para o ministério pastoral. Quem pôs as mãos sobre ele, vamos dizer que tenha sido o apóstolo Guto, né? Nosso apóstolo do ministério. Mas quem pôs as mãos sobre o apóstolo Guto para ele exercer o chamado? Deve ter sido o pastor Bud, que fundou o Ministério Verbo da Vida. E quem pôs as mãos sobre o pastor Bud? Provavelmente foi Kenneth Hagin, não foi? Todas essas unções, quando, por exemplo, nesse nosso caso aqui, que eu estou dando o exemplo, quando o pastor está aqui exercendo o seu chamado e liberando a unção sobre a sua vida, todas essas unções são liberadas para você também.
Da mesma forma, através da imposição de mãos. Por isso que ela é tão importante, tão santa e tão, como é que eu posso falar a palavra, tão preciosa. Obrigada, meu assistente aqui no ponto. Amém? Então, esse primeiro caso de unção é a unção para exercer um dom do ministério. Mas você deve pensar, ok, esse daí talvez não seja o meu caso, né? Não é para todo mundo que é um chamado ministerial. Mas deixa eu te dizer que existem outros tipos de unção que são, sim, como eu falei, para todo crente. Esse segundo tipo é a unção individual. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17, por favor. Romanos, capítulo 5, versículo 17, diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Lembra que eu dei o exemplo lá do vaso, quando ele é cheio e depois ele começa a transbordar? Da mesma forma, é a unção individual. Sabe que quando você chega aqui na igreja, você não vem para se encher, não. Você vem para transbordar uns com os outros. Mas para que o vaso possa transbordar, ele precisa estar cheio. Como eu falei, nós todos recebemos uma medida ali quando a gente aceita Jesus. Mas sabe que na nossa vida diária, com intimidade com o Espírito Santo, nós vamos enchendo. Cada dia um pouco mais. Cada dia um pouco mais. E quando a gente chega aqui em comunhão uns com os outros, a gente transborda e derrama aquilo que já não cabe dentro de nós. A unção, ela funciona dessa forma. Agora, tudo bem, se você chega aqui, você acaba recebendo também, né? Porque você dá e você recebe de alguém. Mas o que o Senhor deseja é uma comunhão tal, diária conosco, que você possa, a cada dia, estar se enchendo mais e mais. Amém? Ou seja, todo crente pode desfrutar da unção. Diga, eu posso. Glória a Deus. E, como eu falei, né, uma vai puxando a outra. Quando você se enche individualmente a tal ponto que não cabe mais nada, você vai começar a derramar. E é nesse terceiro ponto que nós vamos entrar hoje, que é a unção coletiva. Amém? A igreja, como eu falei, é o lugar que você vai derramar aquilo que você recebeu durante a semana. Mas nós precisamos aprender a identificar que unção que o Senhor quer que nós liberemos durante o culto. Nós precisamos aprender a identificar qual o momento do derramar, qual o momento do mover. E sabe o que é maravilhoso que a unção coletiva tem? É que não é só você ou você e mais um. São todos juntos, em unidade, fluindo na mesma unção. Isso é glorioso demais. Amém? Lá em 1 Crônicas, capítulo 13, você não precisa abrir, porque eu vou pular algumas partes. Mas ele conta uma história e eu vou ler as partes mais importantes, ok? E eu quero que você esteja bem atento. Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 13. Ele está aqui contando uma história, só para te contextualizar, sobre a Arca da Aliança. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a Arca era o lugar onde a presença de Deus era guardada. Então, quando ela era levada para um lugar, fazia-se um templo ou um tabernáculo, e ela estava ali dentro e as pessoas podiam fazer sacrifícios. E aqui conta a história de quando Davi, que era rei, teve a direção de mudar essa arca de lugar. E a história conta assim, eu vou pular alguns pontos só para poder te deixar 100% inteirado nesse acontecimento. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, aqui foi Davi falando. Porque não a buscamos nos dias de Saul, e levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Só
uma pausa. A Arca da Aliança, ela tinha todo um contexto, todas algumas série de regras para ser transportada. Ela não podia ser transportada de qualquer forma, porque afinal era a coisa mais preciosa que existia. Naquela época, a presença de Deus não estava dentro das pessoas, ela estava ali na arca. Então ela precisava ser transportada por sacerdotes. E eles disseram assim, olha, vamos colocar ali num carro, mas se você parar para pensar que só fala carro. Mas naquela época não existia carro, era um carro de bois. Então, coloca ali, pega ali aqueles bois e vamos colocar a arca ali em cima mesmo, mas daqui para ali a gente leva rapidinho. Então, continuando. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para seguir a arca, porque os bois tropeçavam. Então, vai imaginando aí na sua mente. Os bois estavam lá no carro de bois e Uzá e Aiô, eles estavam um de cada lado, assim, acompanhando. E deu uma balançada. Aí Uzá foi fazer assim, foi segurar. Só que o problema não foi ele ter cuidado daquilo para que não caísse. O problema foi ele ter tratado aquilo como se fosse qualquer coisa que faz parte mesmo do nosso dia a dia, né? Já está ali a Arca da Aliança mesmo. E a palavra fala assim, então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E aquele dia temeu a Davi, dizendo, como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Quantas lições preciosas essa história tem? Nós sabemos, como eu falei, que hoje em dia a presença de Deus ela não está mais em um lugar físico, ela está dentro de nós. Mas essa história ela traz muitas lições implícitas que cabem a nós nos dias de hoje. A primeira delas é que nós não devemos tratar essa presença que está conosco o dia todo, todos os dias, que a gente pode desfrutar a qualquer momento, como só mais uma coisa que faz parte da nossa vida. Como só mais uma coisa que, a qualquer momento que eu quiser acessar, ela vai estar lá mesmo. Então, sabe, eu nem preciso ler a Bíblia hoje, eu nem preciso orar hoje, eu nem preciso fazer isso, porque se eu fizer amanhã, vai dar no mesmo. Então, ela já está aqui, sabe? Hoje, na graça, nós não recebemos uma condenação como era no Antigo Testamento. Então, se você fizer isso, obviamente, você não vai morrer, você não vai cair ali naquele momento. Mas sabe que essa história mostra que, quando nós tratamos as coisas preciosas e santas da presença do Senhor como qualquer coisa, não está certo. Então, nós precisamos prestar atenção para que nós não façamos isso. E isso trouxe um temor para Davi. Aqui fala, né, que Davi disse, como trarei a minha arca de Deus? Aquela consciência do que era puro, santo, precioso, a presença de Deus, o que existia de mais sagrado, o que existe de mais sagrado, ele não queria mais fazer de qualquer forma. Não porque, se ele fizesse de qualquer forma, ele morreria. Talvez ele nem fosse sofrer, né, uma consequência desse tipo. Mas só o fato de ter caído em si. Eita, né? Eita, aqui não fala eita. Meu Deus, essa é a presença do Senhor. Eu não posso tratar como qualquer coisa que eu faço no meu dia, né? Tipo, sentar aqui para tomar um café. Agora é a hora de tomar o café. Da mesma forma, às vezes a gente entra quando coloca, né, a intimidade do Senhor dentro da nossa rotina, a gente fala, agora eu tenho 30 minutos de oração, vou fazer aqui enquanto eu lavo os pratos. Não, a presença do Senhor é o que tem de mais precioso para as nossas vidas. Amém? Ela não deve ser tratada como algo comum. Mas o que é exatamente, na prática, essa unção? Sabe que muitas vezes a gente acha, né, dentro dos cultos, falando da unção coletiva, que ela é um calafrio que alguém sente ali, ou um barulho do ar-condicionado, ou você vê alguém chorando do seu lado e você pensa, ai, que unção maravilhosa. Não é isso. A gente precisa entender, através do Espírito,
como nos mover e como Ele quer levar essa unção dentro do culto, dentro do nosso meio, né? Às vezes, por exemplo, um excelente exemplo de como perceber a unção e de como estar sensível à unção é através da música. A unção, ela flui através do momento de música também, não é só através da pregação da palavra. Mas sabe que às vezes está aqui uma música agitada e está todo mundo tocando e cantando e a unção que o Senhor quer que a gente flua é algo bem suave. E quem não tiver sensível o suficiente vai destoar e essa unção vai ser quebrada. Ela vai passar como uma brisa, não vai nem ser sentida. Sabe que a gente precisa estar sensível para esse tipo de coisa. Sabe que quando, falando da música nesse sentido, você não deve vir tocar ou cantar porque você está na escala, ou você não deve vir tocar ou cantar por pura obrigação e durante a semana, olha, faço as minhas coisas e quando vier para a igreja, eu adoro ao Senhor. Não, isso aqui é reflexo da vida de adoração que nós devemos ter todos os dias, com o Espírito Santo, de intimidade, de conseguir perceber. Sabe que essa unção, essa direção e o mover do Espírito não é algo que você, do nada, já está craque, sabendo perceber 100% sensível e apurado. Não. É algo que, dia após dia, você vai aprimorando, você vai tendo mais intimidade, você vai mergulhando e dependendo mais. E aí você começa a perceber no seu dia a dia, Ele quer que eu faça desse jeito. E você vai e faz. E aí da próxima vez, você vai conseguir perceber com um pouco mais de clareza. E aí você vai e faz. E dia após dia, você vai mergulhando mais na unção e no mover que Ele quer que você se mova. E aí sim, quando você chega aqui, você já está 100% apurado, sensível àquilo que também é sensível que vem da parte dele. Você percebe, ou o contrário também, quando está numa música mais calma, aí você percebe que aqui é para tocar mais forte, que é para ter uma batida mais forte, que é para aumentar o volume, que é para agitar mais. Por quê? Porque é unção e Ele faz como Ele quer. E nós precisamos estar sensíveis ao que Ele deseja para nós. E assim, sim, a unção coletiva, ela começa a se mover quando todos juntos estão sensíveis. Amém? Outro ponto, deixa eu só tomar um gole de água aqui. Outro ponto também muito importante, agora que eu falei da música, é a questão da pregação da palavra. Eu estava lembrando de um dia, na verdade, pronto, essa palavra veio vindo assim já de algum tempo, algumas coisas que eu estava percebendo. E um excelente exemplo de uma pessoa que flui na pregação muito bem, novamente, eu acho que ele está assistindo, queria até mandar um abraço para o meu pastor. Mas ele flui na pregação de uma maneira tão leve, tão descontraída, tão boa, que a gente fica muito confortável de ouvir ele pregando. Eu, pelo menos, fico, né? Eu fico assim, achando maravilhoso, inteligente. Aí ele vai falando, e ele fala uma coisa engraçada, uma história e tal, e você ri. E aí, às vezes, a gente acaba ficando tão confortável que a gente acaba tornando aquilo como uma conversa natural. Só que, como eu falei, aqui não é uma conversa natural. É alguém fluindo através de uma unção. E ele deixa a gente muito confortável. E às vezes a gente pensa, agora eu posso fazer um comentário. Né? Lá comigo também é assim, pastor. E tal. Sabe que, óbvio, nós somos uma família, nós podemos interagir uns com os outros. Mas em determinados momentos, em determinadas unções, não cabe. Às vezes, está muito sensível. E qualquer coisinha quebra aquilo. Sabe? É algo muito precioso para ser tratado como algo natural. Outros exemplos que eu coloquei aqui é o toque do telemóvel, né? Quando você entra aqui na igreja, sabe que essas coisas não são coisas que a gente faz por maldade, não. São coisas que às vezes acontecem. Mas é importante que nós tenhamos um zelo por esse ambiente de unção e do mover do Espírito. E às vezes você está aí sentado e não colocou o seu telemóvel no modo voo ou no modo silencioso. E aí ele toca bem no meio daquele momento bem
que está fluindo assim, aí toca, aí quebra. Pronto. E para quem está aqui em cima, dependendo desse fluir, é mais difícil, demora um tempo para conseguir voltar de novo para aquele patamar. Sabe que a unção coletiva, como eu falei, ela funciona através de todos. E todos precisam estar unidos em fazer com que esse ambiente seja um ambiente de mover, de transformação do espírito. Amém? Tem outro ponto que eu anotei aqui também, o cochilo, né? O famoso cochilo durante o culto. Quem nunca, né? Tira a primeira pedra, quem nunca cochilou durante um culto. Mas sabe que para quem está aqui também isso pode quebrar a unção. E outro ponto é, você está aqui assistindo um culto abençoado, recebendo da palavra, e de repente Satanás traz à sua memória que você está com sede. Aí você faz o quê? Levanta, aí vai de salto. Até lá atrás, aí volta. Quebrou a unção que estava fluindo aqui. São coisas muito sensíveis que nós precisamos estar atentos. Amém? Tem uma frase que eu encontrei até do pastor João Roberto, eu não sei se você o conhece, mas eu sou fã demais. Ele foi meu professor agora na última matéria da escola ministerial. E tem uma frase de uma ministração dele falando sobre aquele texto da arca, né? E ele falou assim: Davi não se contentava que eles tivessem um palácio e a arca em uma tenda. A descendência de Davi se perpetuou até Cristo, porque ele não foi como Saul. A presença do Senhor não é para ser levada em carros, mas é para ser levada por sacerdotes. Não posso ter a presença de Deus como algo secundário. Nosso tempo gasto com a presença de Deus significa a valorização que temos com essa presença. Para muitos, a oração é um período de castigo religioso que serve apenas para amaciar você. Nosso culto deve ser dirigido à beleza da santidade de Deus. Olha que coisa preciosa. Tudo que eu falei, ele falou muito melhor. E eu aprendo muito com a vida do pastor João. Mas sabe que existem formas, né? Agora que você já entendeu como a unção funciona, existem formas de você ficar mais sensível e de desfrutar mais dessa unção. Eu separei aqui 6 pontos. O primeiro dele é através de associações. E eu vou te dar um exemplo que eu aprendi desde que eu era do departamento infantil. Você pode já ter ouvido, mas pode ser que tenha alguém que nunca ouviu. Queria chamar meu marido aqui como voluntário. Não ria não, Gui, senão eu te chamo. Venha mais pra cá. Pronto. Deixa eu pensar. Não, faça o contrário. Fique aqui em cima. Fique aqui em cima, suba mais. Pronto. Eu quero que você fique relaxado, o seu corpo relaxado, tranquilo, não faça nenhuma força. E ele está aqui em cima. Eu estou aqui embaixo. Aí agora eu vou fazer isso aqui. Foi fácil eu puxar ele, não foi? Aí agora eu vou fazer o contrário. Eu quero que você continue relaxado, não faça nenhuma força. Fique tranquilo aí no seu lugar. Eu vou tentar puxar ele aqui para cima. Não consigo, ele é mais forte que eu, mais pesado. Agora, volte para o contrário. E você, que é a minha associação e que é mais forte espiritualmente do que eu, você vai tentar me puxar para cima. Eita, meu Deus. Entenderam o exemplo aqui? Pode sentar uma salva de palmas para o meu marido. Entendeu aqui o que foi que eu quis dizer? Se você não entendeu, eu vou contextualizar. As associações, elas nos puxam para cima ou para baixo. Dependendo de quê? De quem está mais forte ou de quem está mais fraco. Eu que estava aqui em cima e decidi me associar com uma pessoa. Eu que estava aqui em cima mais fraca e decidi me associar com uma pessoa que está menos envolvida com o Senhor. Às vezes até uma pessoa do mundo, né? Para puxar para cima, dá muito trabalho. Talvez se eu me juntasse com mais 3 pessoas, a gente conseguisse puxar ele para cima, né? Mas o contrário, quando eu sou uma pessoa menos envolvida com o Senhor e com a sua presença, e eu me associo com alguém que está mais forte que eu, essa pessoa me puxa para cima muito mais fácil.
as associações, elas funcionam dessa forma. Quando eu me associo com alguém que eu considero que pode me puxar para cima, aí sim, é uma associação segundo o coração de Deus. Mas o contrário, talvez até seja lícito, né? No trabalho nós convivemos com muitas pessoas, mas associação é forte demais. E talvez não convém você se associar com uma pessoa. Se associar, que eu digo, é ser chegado mesmo, ser íntimo mesmo. Com uma pessoa que às vezes é mais fraca, porque espiritualmente falando. Porque às vezes, para você puxar aqui para cima, dá muito trabalho. Como eu falei, talvez se você se unir com 2 ou 3 ou mais, aí sim, vale a pena, não é verdade? Outro ponto que pode te fazer ficar mais sensível ou desfrutar mais da unção é o ambiente. Que lugares eu tenho frequentado? Às vezes, eu não estou falando de lugares de pecado, de lugares errados, ilícitos, não. Eu estou falando muitas vezes daquela saída depois do trabalho, todo mundo vai tomar um café ou uma cerveja. Será que é para eu estar lá? Será que é lícito mesmo que eu esteja me ambientando em lugares que talvez o Espírito Santo já esteja te alertando? Mas a partir do momento que eu ando em lugares, como por exemplo a igreja, aí sim, esse envolvimento com esse ambiente vai te fazer ficar mais sensível à unção do Espírito. Outro ponto é a influência. Hoje de manhã alguém falou isso, né, sobre a unção que você honra. Quando eu tenho como influência para a minha vida alguém que eu considero desfrutar de uma unção maravilhosa, a unção que você honra é a mesma que você recebe. Você vai receber por influência. Meu marido já falou aqui algumas vezes, a melhor coisa que a gente fez foi ter se associado ao nosso pastor. Por quê? Porque nós vemos na vida dele o desfrutar de uma unção que nós queremos para a nossa vida. Não é pecado, muito pelo contrário, é lícito que você admire unções, mas faça algo para estar perto, para ser influenciado por aquele ambiente, por aquela pessoa. Amém? O quarto ponto é o estudo da palavra. Por que o estudo da palavra? Como eu falei, tudo tem que ter equilíbrio. Não adianta só querer o fogo. Nós somos pentecostais, nós somos do fogo, mas o entendimento da palavra vai te trazer ferramentas para entender como fluir, quando fluir, de que forma fluir na unção. E o último ponto, os 2 últimos pontos são oração e obediência. Todos esses pontos vão te ajudar a desfrutar de uma atmosfera mais facilmente, coletivamente. Amém? Queria chamar o grupo de música. Queria que você ficasse de pé, por favor. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 23, diz assim: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe que muitas vezes nós temos percebido que faltam ferramentas no nosso dia a dia para pregar a palavra, para testemunhar o evangelho, mas sabe que muitas vezes essas ferramentas estão em ambientes do mover do Espírito e é através da unção coletiva que nós conseguimos alcançar e receber diretamente dele essas ferramentas. E eu queria que nesse momento nós pudéssemos ter um momento de adoração, de entrega, de rendição ao Senhor, mas que você estivesse conectado e compromissado a se conectar nesse momento. Amém?